o nome daquele que vive e reina. Nesse dia maravilhoso que o Senhor separou para nós, esse dia abundante, grandioso, poderoso, onde o Senhor falará poderosamente aos nossos corações. Nós precisamos, em primeiro lugar, entender algo. Nós temos um Pai, e esse Pai, ele nos ama, esse Pai nos capacita, esse Pai transforma a nossa vida, esse Pai nos cura, esse Pai nos liberta, esse Pai nos dá o privilégio de sermos chamados filhos amados dele. E esse Pai também nos leva a um novo nível de intimidade, de profundidade, de interação, de busca de santidade, de capacitação, de temor. Esse Pai nos leva a meditar muitas vezes de como temos conduzido nossa vida, de como temos conduzido nosso ser, a nossa vida íntima. E muitas vezes nós nos perguntamos o porquê que coisas acontecem, que situações acontecem, o porquê que muitas vezes nós precisamos viver ou acontecer algo em nossa vida para que nós venhamos a nos render ao Senhor. Algumas pessoas me perguntam muitas vezes por que que as coisas acontecem na vida dela. E muitas vezes eu vou estudar a palavra, eu vou meditar na palavra e eu busco ao Senhor de como temos que ser, de como devemos conduzir as coisas, e o Senhor sempre me leva a meditar sobre o rei Josafá. O rei Josafá foi um rei muito falado em Segunda Crônicas, um rei muito conhecido pelo exemplo que ele deu. E quando nós pensamos em viver, em desfrutar do sobrenatural, nós precisamos entender duas coisas em nossas vidas. Duas coisas. Nós não devemos nos render ao Senhor somente quando tudo está bom, quando tudo está fácil. Nós devemos nos render ao Senhor quando as coisas precisam de uma direção. Por que que as pessoas muitas vezes não entendem o sobrenatural do Senhor? Por que que muitas vezes as pessoas não entendem o que Deus quer falar conosco através de nós e apesar de nós? Nós muitas vezes não nos dedicamos como deveríamos nos dedicar às coisas sobrenaturais do Senhor. Porque as coisas sobrenaturais do Senhor são aquelas que precisam ser guiadas e conduzidas por nós. E quando nós vemos isso, nós desfrutamos disso, nós vivemos o sobrenatural do Senhor. Mas só conseguimos viver o sobrenatural do Senhor quando sentimos e nos rendemos a Ele. E como, pastor, nós nos rendemos a Ele? É colocando toda e qualquer situação nas mãos do Senhor. O rei Josafá, ele foi um exemplo disso. O rei Josafá, ele é um dos personagens mais fascinantes de Segunda Crônica. O rei Josafá é um personagem que nos leva a parar e refletir como nós estamos conduzindo a nossa vida, como nós estamos direcionando a nossa vida. Ele não foi apenas um administrador competente. Ele foi um reformador espiritual que entendeu que a segurança de uma nação não reside no tamanho do seu exército, mas reside sim na profundidade da nossa obediência ao Senhor. A palavra do Senhor, ela diz que nós devemos buscar o reino e a justiça. Mateus capítulo 6, versículo 33.
Quando nós buscamos o reino e nós buscamos a justiça, nós passamos a confiar no Senhor. E quando nós passamos a confiar no Senhor, nós vivemos e desfrutamos do sobrenatural do Senhor. Quando nós passamos a profundidade da obediência, do temor ao Senhor, nós passamos a viver o sobrenatural. E uma coisa que nós precisamos entender é que nós hoje somos filhos amados do Senhor. Hoje nós não pedimos, nós ordenamos, nós temos a autoridade de filho, e filho tem a autoridade de príncipe, e príncipe tem autoridade de governo, tá? Se nós estamos alinhados com a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, nós temos a autoridade de delegar, de dar ordens, mas nós só podemos desfrutar da maneira correta dessa autoridade e desse poder de dar ordens quando nós nos direcionamos para a vontade que é boa, perfeita e agradável do Senhor. Você muitas vezes se pergunta por que que as coisas não andam, por que que as coisas não se movimentam, por que que as coisas não acontecem ao teu favor. Por que que eu faço e nada acontece? Por que que eu busco e nada muda? Porque você está fazendo com a força dos teus braços. E quando você faz com as forças dos teus braços, você está fadado ao fracasso. Quando você faz com as forças, com as suas forças, você está fadado à falha, porque você está carregando um jugo desigual. O Senhor, ele diz, Jesus diz que o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Quando Jesus fala que o jugo dele é suave, o fardo dele é leve, ele está dizendo que tudo que você fizer com ele estará alinhado com a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor. E aí nós vamos e nos remetemos ao que o Senhor fez através de Mateus, não, perdão, através de Pedro. Quando nós vamos lá no final do ministério de Jesus, lá em Lucas, quando nós vemos Pedro puxando aquela rede com mais de 150 peixes, nós vemos que ali o jugo do Senhor, o fardo do Senhor está sobre Pedro, porque nada neste mundo vai te impedir de fazer o sobrenatural. E quando nada neste mundo te impede de fazer o sobrenatural do Senhor, nada pode parar aquele separado do Senhor. Meditando na palavra do Senhor ontem e buscando no Senhor ontem, o Senhor me revelou algo poderoso e profundo. O Senhor me revelou que nós temos que pedir menos e direcionar e delegar mais. O Senhor me disse que pede aquele que é servo, filho desfruta. O Senhor me disse que filho dá ordem, filho tem uma obrigação com o Pai. Qual é a sua obrigação com o Pai? De conduzir o reino do Pai através das ordens e direções que o Pai nos dá. E qual é a direção que o Pai nos dá? Você já se perguntou qual é a direção que o Pai te dá? Qual é a direção que o Pai dá, que o Pai indica, que o Pai nos conduz através da palavra dele, que é viva, gera vida, movimenta a vida, transforma a vida? Se você não se perguntou ainda, se pergunte. Porque o rei Josafá, quando ele esteve num momento de muita dificuldade, de muito levante, de muita perseguição do inimigo no mundo espiritual, o rei Josafá fez algo sobrenatural. E eu quero começar dizendo o título da palavra que eu vou ministrar hoje. Josafá, o estrategista da fé. E quando nós falamos de fé, nós nos remetemos à palavra do Senhor em Hebreus capítulo 11, que diz sobre a fé ser o fundamento daquelas coisas que não se veem.
Como assim fundamento? Quando nós falamos de fundamento, nós falamos de alicerce. Quando nós falamos de alicerce, nós falamos de Cristo. Se nossa casa, se nossa vida estiver firmada na rocha, a rocha que é Cristo Jesus, nós estamos no firme fundamento do Senhor. Só que a palavra também diz lá no versículo 6 que sem fé é impossível agradar, atrair a atenção de Deus. Josafá é um homem que teve muita fé, porque Josafá passou por circunstâncias, por situações que muitas vezes a maioria de nós não conseguiríamos passar, a maioria de nós não conseguiríamos suportar. Mas Josafá ficou firme na vontade que é boa, perfeita e agradável do Senhor. Muitas vezes Josafá não entendia o porquê que as coisas aconteciam, mas ele sabia que se ele estava alinhado com a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor, o sobrenatural iria acontecer na vida dele, apesar dele e através dele. O reinado de Josafá, ele é dito e ele é falado de Segunda Crônicas, capítulo 17, a Segunda Crônicas, capítulo 20. Você vê que ali são separados quatro capítulos para falar apenas de um rei. Olha a importância desse rei. Quatro capítulos falando somente dele. E o reinado de Josafá, ele é marcado por um equilíbrio raro entre preparação militar e dependência espiritual do pai. Ele, o rei Josafá, fortificou as cidades, mas a sua maior obra em todo o seu reinado foi fortificar o coração do povo com a palavra de Deus. Josafá, além de todas as obras do natural que ele fez pelo povo, ele fortificou o coração, alinhou o coração daquele povo com a palavra do Senhor. Eu quero compartilhar algo com você nesse dia sobre dependência do Senhor, dependência espiritual. E eu quero te dizer que dia 23 de maio eu estarei em Belo Horizonte participando do GJCast, que vai ir ao ar dia 30 de maio. E eu quero que você esteja orando, esteja intercedendo e esteja orando, jejuando por nós, porque é uma resistência, é uma batalha espiritual muito grande para que a palavra do Senhor, para que o testemunho dos teus servos seja compartilhado, que ele venha a ser compartilhado, expresso para que outras pessoas se fortaleçam em Cristo Jesus. Muitas vezes eu fui contra o testemunho, porque eu falava que falar de Cristo é o mais importante. Mas o nosso testemunho, alinhado com o propósito de Cristo, leva as pessoas a terem força, a fortalecerem a tua fé. Então nós precisamos, como filhos, comunidade do Senhor, sempre estar alinhando o nosso testemunho com a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor. Uma das primeiras coisas que Josafá fez, e eu quero trazer isso para os nossos dias. Hoje, nós temos uma destruição, nós temos uma inversão de valores, nós temos uma destruição de valores da família, nós temos hoje um levante contra a família, contra o querer, contra o falar, contra o ministrar do Senhor sobre a família. E a primeira coisa que Josafá fez no seu reino, e a primeira coisa que nós precisamos fazer nas famílias é uma reforma educacional. Se você for lá em Segunda Crônicas, capítulo 17, do versículo 7 ao versículo 9, fala que Josafá não queria um povo cego, um povo que não olha, um povo que não vê o sobrenatural. Josafá, ele levanta príncipes. Presta atenção, você que é filho do Senhor, filho amado, você que é príncipe hoje do reino celestial. O Senhor levantou você
para levar o ensino do Senhor. Josafá, ele enviou príncipes, ele enviou levitas e sacerdotes para todas as cidades de Judá para ensinar sobre o livro da lei do Senhor, para ensinar sobre a palavra do Senhor, para ensinar sobre a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor. Josafá viu que sem educação, sem ensino, sem o correto, não adianta nada ter um reino grande, um exército grande. Ele tem que ter pessoas com conhecimento. E nunca se esqueça disso. O inimigo nunca vai poder tomar de você o conhecimento, a sabedoria e a inteligência, porque você está focado na vontade boa, perfeita e agradável do Senhor. E qual foi o impacto educacional no povo quando ele foi? Ele colocou isso sobre o povo. Qual foi o impacto dessa reforma educacional? O que Josafá fez na vida dessas pessoas quando ele foi e ministrou sobre a educação, sobre o ensino da palavra, sobre a direção da palavra? O que Josafá fez na vida daquelas pessoas? O temor do Senhor caiu sobre os reinos vizinhos. Quando o povo conheceu a verdade, a nação se torna inabalável. Todas as vezes que eu falo para você profetizar sobre os seus vizinhos, todas as vezes que eu falo para você declarar a palavra, profetizar e declarar que as bênçãos que te seguem vão tocar os vizinhos, vão abençoar os vizinhos, os milagres vão chegar até seus vizinhos. É isso, quanto mais você aprende, quanto mais você tem temor, quanto mais você tem vontade de estar com o Senhor, mais o mundo espiritual se move ao teu favor. Quanto mais você direciona a tua vida para a verdade da palavra, mais a glória do Senhor se manifesta na sua vida. Você precisa entender uma coisa: quando você tem uma metanoia, uma transformação da sua mente, você tem a vida transformada pela palavra, pelo ensino, pela presença. Quando você se rende e começa a entender a sua função, qual o seu chamado, qual o seu propósito em Cristo Jesus, a sua vida é transformada pela palavra, que é viva, gera vida, movimenta a vida, transforma a vida através de Cristo Jesus. O impacto do que Josafá fez sobre o seu reino impactou tanto os reinos vizinhos que eles começaram a temer o reino, o exército e a tudo que Josafá tocava. Mas nós não podemos nos esquecer. Josafá era humano como nós somos humanos. Josafá era um homem que errava, que pecava, como nós fazemos, mas Josafá era um homem temente ao Senhor, que se rendia ao Senhor, que queria viver a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor para o teu reino. Porque Josafá vem de gerações muito cruéis que se afastaram do Senhor, gerações que se afastaram e destruíram tudo que o Senhor queria naquele povo. Mas Josafá fez uma reforma educacional, e essa reforma educacional abalou as estruturas dos reinos vizinhos e do povo dele, o povo que ele governava. Primeira coisa, a reforma educacional. Mas nós somos humanos. A segunda coisa que eu quero falar com você sobre o erro estratégico que ele teve, que foi a aliança com o rei Acabe. Nós conhecemos o rei Acabe. O rei Acabe era aquele homem beta, que era governado pela mulher Jezabel, que dava ordem, que governava, que mandava, que fazia acontecia e não era temente a Deus. Ela governava com as trevas e o rei Acabe se rendia ao governo das trevas. Quando nós vemos Josafá
quando nós lemos a história do rei Josafá, quando nós mergulhamos e meditamos na história desse rei, nós vemos que esse rei tinha uma fraqueza. Esse rei tinha uma fraqueza que muitos de nós temos nos dias de hoje. Esse rei tinha uma fraqueza que ele não sabia falar não. Esse rei, ele tinha uma fraqueza que ele não sabia repreender as coisas que o inimigo colocava diante dele, porque ele preferia muitas vezes agradar e não magoar. Mas nós precisamos entender uma coisa: o não de Deus é uma bênção maravilhosa para nós. E Josafá, ele tinha uma amizade com o rei Acabe. Josafá, ele muitas vezes ele fez aliança com o rei Acabe, mas o rei Acabe não tinha uma aliança com Deus, mas Josafá tinha. Muitas vezes, pessoas que não querem viver a verdade de Deus se aproximam de nós e desfrutam da provisão que Deus derrama sobre nós, porque estão próximos de nós e nós não sabemos dizer não e nos afastarmos daquelas pessoas que geram morte sobre a nossa vida. Aprenda uma coisa: nem tudo no reinado de Josafá eram flores. Josafá, ele quase perdeu a sua vida ao se aliar ao rei Acabe, ao ímpio rei Acabe, em uma guerra que era desnecessária, em uma guerra que não tinha nada a ver com Josafá. Josafá, ele faz uma aliança com o rei Acabe e diz para o rei Acabe que a batalha do rei Acabe é a batalha dele. Só que Deus não colocou Josafá nessa batalha porque ele não tinha nada a ver com isso. E qual foi a lição que Josafá teve disso? Até os bons líderes podem falhar ao tentar ajudar quem Deus já rejeitou. Mas, pastor, é uma alma. Eu concordo que é uma alma. Mas se Deus rejeitou, quem é você para aceitar? Se nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, por que nós temos que nos aproximar e tentar ajudar pessoas que Deus rejeitou? Josafá, quando ele se reúne com Acabe, Acabe chama seus profetas, 400 profetas de Baal. Todos os profetas de Baal diz a Acabe que ele tem que ir para a guerra, que ele seria bem sucedido nessa guerra. E Josafá chama um profeta chamado Jeú. Jeú era um profeta do Deus Altíssimo. E aí responde Elias, porque Elias disse que ele era o único que sobrou. Se você ler lá a primeira Reis, capítulo 18, nós vemos Elias dizendo, no 18 e no 19, nós vemos Elias se achando que ele era o último profeta. Mas aqui, quando Elias está lá, chorando suas pitangas para o Senhor, Jeú vai diante de Josafá e de Acabe e diz o quê? Diz o quê lá em 2 Crônicas 19:2, Jeú diz assim, e é direto, viu? Acaso devias ajudar o ímpio e amar os que odeiam o Senhor? Eu vou perguntar para você, acaso o Senhor te chamou para ajudar o ímpio e amar aqueles que odeiam o Senhor? Acaso o Senhor te chamou para ajudar aqueles que não estão nem aí para o nosso Deus, que é vivo, gera vida, movimenta a vida, transforma a vida? Acaso Deus te chamou para compartilhar o amor dele com aqueles que foram rejeitados pelo Senhor? Porque a palavra do Senhor diz que muitos são chamados. Acabe foi chamado, porque ele se tornou rei. Mas poucos são escolhidos. Acabe foi rejeitado. Josafá foi escolhido. Porque muitas vezes fazemos como Josafá.
Nos sentamos à mesa com os rejeitados, fazemos alianças com os rejeitados e sofremos consequências daquilo que os rejeitados sofrem. Josafá, ele faz uma aliança com o rei Acabe. E Josafá, nesta aliança com o rei Acabe, ele coloca a roupa do rei e o rei vai disfarçado de soldado. E quando os inimigos chegam a Josafá para matá-lo, achando que ele era o rei Acabe, aí o Senhor age e mostra para eles que ali não era o rei Acabe. E quando o inimigo tem liberdade naquele rejeitado, uma flecha é lançada ao ermo e essa flecha acerta a armadura de Acabe num lugar inimaginável de ser acertado. E ao acertar essa flecha, o rei Acabe tem a sua vida ceifada. Mas algo precisa ser dito para nós nesse dia. Muitas vezes nós temos livramentos do Senhor para que venhamos a enxergar que aquilo que nós estamos participando não era da vontade do Senhor. O Senhor nos livra, porque Ele nos ama, Ele nos separou, como Ele fez com Josafá. E nós precisamos aprender essa lição. Eu vou repetir. Em 2 Crônicas 19:2, Jeú diz assim para Acabe: Acaso devemos ajudar o ímpio e amar aqueles que odeiam a Deus? Guarda essa frase no seu coração. Guarda essa frase para que você venha entender que muitas vezes nós ajudamos e amamos aquele que Deus já rejeitou, aqueles que odeiam a Deus. Em terceiro lugar, o terceiro ponto que eu quero compartilhar com você sobre Acabe é sua grande vitória. O louvor como arma, segundo a Crônicas, capítulo 20. Mas uma coisa nós precisamos entender. Eu disse esses dias numa live que toda vez que o inimigo se levanta contra nós e nós percebemos o levante do inimigo, é um chamado para louvarmos e adorarmos o Senhor. Todas as vezes que o inimigo se levanta contra nós, é a oportunidade de nós levantarmos um clamor, levantarmos um louvor, nos rendermos àquele que vive e reina, aquele que nos chamou para viver algo sobrenatural. É um momento de nós entendermos que a palavra do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável na presença dele. Oh, Senhor, por que muitas vezes nós não entendemos isso? Porque muitas vezes nós não vivemos e não desfrutamos disso porque nós permitimos que o inimigo nos trave, nos paralise. Você e eu precisamos entender algo. Todas as vezes que o inimigo se levantar, é o momento de você louvar e adorar. Josafá usou o louvor como uma arma poderosa. Nós precisamos usar o louvor como uma arma poderosa. O inimigo não precisa, mas ele tem que receber o louvor. Porque quando ele recebe o louvor, ele treme. O inimigo, quando ele recebe o louvor da nossa parte, ele vai ficar com ódio e vai tremer e vai começar a entender que todas as vezes que ele se levanta, você louva. Ele vai começar a ser mais sutil na tua vida. E cabe a você ter mais profundidade, mais intimidade para entender quando o inimigo se levanta contra você. Quando o louvor é usado como arma, este é o ápice do impacto. Quando nós louvamos, o impacto no mundo espiritual é gigantesco. Diante de uma colisão massiva do inimigo, dos moabitas, dos amonitas, Josafá, ele não convocou o conselho de guerra em primeiro lugar. Ele convocou um momento de jejum e oração.
Josafá não chamou seus generais, não chamou seus comandantes, não chamou seus conselheiros de guerra. Josafá chamou os sacerdotes e levitas a irem ao povo e convocou um jejum nacional, uma oração nacional. Quando nós convocamos os céus, ah, os nossos inimigos tremem. Quando nós convocamos o trono da aliança, da graça, o sobrenatural acontece. Quando nós convocamos o sobrenatural poderoso do Senhor, acontece coisas grandiosas na nossa vida. E qual foi a estratégia? Ele convocou o coral à frente do exército. A estratégia dele foi louvar, adorar e fortalecer espiritualmente o seu povo, para que o exército se fortaleça. E qual foi o resultado, pastor? Enquanto louvava, o Senhor desbaratou os inimigos. Enquanto louvavam, o Senhor confundiu o inimigo. Enquanto louvavam, o Senhor veio e fez o sobrenatural. Enquanto louvavam, o exército do Senhor foi lá e confundiu o inimigo. E eles atacaram uns aos outros. Então a nossa estratégia hoje é colocar o Senhor à frente em todas as nossas batalhas. E enquanto nós louvamos, o sobrenatural acontece ao nosso favor. Respondam aí. E quando isso acontece, o sobrenatural do Senhor acontece ao nosso favor. Ah, a paz, querido. Danilo Porto, seja bem-vindo, querido. Que o Senhor fale poderosamente ao teu coração nessa noite, tá? Não se esqueça de nessa manhã, perdão, querido, minha esposa me corrigiu aqui. A paz, querido, que Deus te abençoe muito. Compartilhe essa live com outras pessoas. E eu quero que essa palavra fale poderosamente ao teu coração, meu caro, tá? Ó, não se esqueça, grandes coisas o Senhor fez por nós e por isso nós estamos alegres. Você que está me assistindo, compartilhe essa live com outras pessoas. Eu quero trazer para você versículos impactantes. Tá? Eu quero trazer algo que vai te impactar, tanto na velha como na nova aliança. Primeiro, aqui estão as declarações que definem a dependência absoluta de Josafá. A dependência absoluta de Josafá, nós precisamos entender algo, e eu quero falar com você. Em 2 Crônicas, capítulo 20, no versículo 2, diz assim: O nosso Deus não o julgarás, pois em nós não há força contra essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que fazer. Mas os nossos olhos estão postos em ti. Eu vou repetir. Pelos olhos, eu vou resumir e traduzir no português absoluto para você. Querido, não há força, não há força natural que nos faça vencer o inimigo em nós, homens. Mas os nossos olhos, quando estão focados no Senhor, o sobrenatural acontece. Quando nós pedimos para o Senhor, quando nós colocamos Cristo Jesus à frente das nossas batalhas, o sobrenatural do Senhor acontece. Aqui ele está dizendo para o povo: nós, réis humanos, não temos condições de vencer os exércitos que vêm contra nós, mas vamos colocar os nossos olhos diante do Senhor. Enquanto o inimigo se levanta, nós louvamos. Enquanto o inimigo se levanta, nós oramos. Enquanto o inimigo se levanta, nós jejuamos e clamamos ao Senhor. Porque quando nós colocamos os nossos olhos do Senhor, a resposta divina vem. A resposta vem direto do trono de Deus. Lá em 2 Crônicas, capítulo 20, no versículo 15, na parte B, diz assim: olha o que o Senhor diz ao rei Josafá:
Não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, porque essa batalha não é sua, mas esta batalha é de Deus. Glorifique o nome do Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Aqui o Senhor está dizendo: não se assuste, não tema, por causa desse grande levante contra você, pois essa batalha não é sua, essa batalha é do nosso Deus. Creia na batalha, creia na vitória, declare a vitória do Senhor. E qual é o segredo maior de tudo isso? O segredo de depender absolutamente do Senhor e a resposta divina. Depender do Senhor é colocar a nossa esperança nele. E quando colocamos nossa esperança nele, a resposta vem. E qual é a resposta disso? Vem aí o segredo para a nossa prosperidade. Ontem eu orei e eu declarei: muitas pessoas não sabem de onde está vindo o consumidor, o destruidor da sua renda e da sua receita. Muitas pessoas, muitas vezes, não sabem porque o dinheiro dela não dá para nada. Porque, queridos, nós estamos tirando o foco do Senhor. E por menor que seja a distração, é o suficiente para o inimigo se levantar e nos tirar do propósito que é o foco e a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor. Quando nós tiramos o foco, nós tiramos o Senhor da frente. O Senhor vem abrir os caminhos. A função do Senhor é abrir os caminhos, nos levar ao sobrenatural. É tirar os empecilhos do caminho, para que você não venha tropeçar, não venha cair, não venha se machucar. O Senhor se coloca diante de nós para que a nossa vida venha ser transformada através da palavra que é viva, gera vida e transforma a nossa vida. Meu querido e amado irmão, você precisa entender algo. O segredo da nossa prosperidade está em alinhar a vontade do Senhor à nossa vontade. A vontade do Senhor tem que transformar a nossa vida, porque se ela não transforma a nossa vida, nós não vivemos o sobrenatural. Quando eu estava conversando esses dias com um irmão em Cristo, lá dos Estados Unidos, glorifico a Deus pela vida dele, porque ele comprou o meu livro na loja Defesa da Fé. Você que me está me acompanhando no Instagram, tem um link aí embaixo. Ele comprou 21 dias de oração no tabernáculo. E ele me disse que ele fez esses 21 dias de oração e jejum, leu o livro, ministrou a palavra sobre a vida dele, e ele entendeu que a multiplicação da receita dele, da prosperidade dele, não dependia dele. Dependia de ele colocar o Senhor à frente de tudo. E eu glorifico a Deus porque o Senhor fala conosco através das palavras. Mas o inimigo, por menor que seja a distração de uma vírgula, ele consegue entrar e tirar você do foco. Mas quando ele tenta tirar você do foco, ele não entendeu ainda que o Senhor está te guiando para algo sobrenatural. O Senhor está nos guiando para algo grandioso e profundo. Mas o grandioso e o profundo do Senhor, ele tem que ser alvo no nosso coração. E quando ele é alvo no nosso coração, nós vivemos a paz que excede todo entendimento. Quando a paz que excede todo entendimento ela é ministrada ao nosso coração, através do Senhor, nós vivemos a prosperidade do Senhor, porque não há dinheiro que pague a paz. E eu quero dizer algo para você. Eu estava esses dias meditando no Senhor. O Senhor falou claramente ao meu coração e eu quero falar ao teu coração. Ó, o passado te acusa. O futuro te traz medo e ansiedade. Mas somente no presente você desfruta da paz. Eu vou repetir para você. O passado, ele te acusa.
O presente te traz medo e ansiedade. O futuro te traz o medo e a ansiedade. Mas o presente é onde vive a paz que excede todo entendimento. Querido, você só pode fazer algo no presente. Quem pode fazer algo no futuro e no passado é o Senhor, porque Ele está fora do tempo e do espaço. Então você precisa entender, viva o hoje, desfrute da paz hoje, e o segredo da prosperidade, ele vai reinar e governar o sobrenatural através de você. Em 2 Crônicas, capítulo 20, no versículo 20, parte B, que diz assim: creia no Senhor, o seu Deus, e estará seguro. Creia nos profetas, creia na palavra e você será bem sucedido. Todas as vezes que eu leio algo que fala de ser bem-sucedido, eu me lembro de Josué, capítulo 1, versículo 8 e 9. Quando o ministério de Josué começa, o Senhor chama Josué e fala assim para ele: Josué, medita na minha palavra, segue os meus ensinos, de dia e de noite, e tudo o que você fizer, você será bem-sucedido. Quando o Senhor fala isso a Josué, o Senhor está dizendo assim: querido, eu te dei um manual de vida, um manual de instrução. Siga esse manual e viva o sobrenatural. Siga esse manual e a sua vida nunca mais será assim, uma vida rasa, uma vida sem, como eu posso dizer, uma vida sem propósito, porque a nossa vida só tem propósito quando nós estamos alinhados na vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. E eu quero terminar trazendo algumas referências cruzadas para nós. Algumas referências cruzadas para expandir a nossa visão. Para expandir a nossa visão da velha aliança e da nova aliança. E eu quero deixar algo para você. A graça do Senhor, ela está desde o começo, desde o Éden. E eu costumo dizer para os irmãos que a aliança da lei, ela foi feita para o judeu, para o povo de Israel. E a aliança da graça, ela foi feita para todas as nações da terra. Por que que o Senhor colocou a lei para o judeu? Porque o Senhor queria um povo mais próximo dele, de todas as nações. Mas como o judeu rejeitou, o Senhor se entregou na cruz do Calvário, para que todos nós venhamos desfrutar da intimidade, da presença dele, que é boa, perfeita e agradável. Para entender o DNA espiritual de Josafá, eu quero conectar alguns pontos da velha e da nova aliança. Primeiramente, a primeira coisa que está no DNA de Josafá é a primazia da palavra. É ser governado e ser conduzido pela palavra. Em 2 Crônicas 17:9, ele diz para os príncipes, os levitas e os sacerdotes irem por toda a nação ensinando a lei, ensinando a palavra. Só que lá em Salmo, olha uma referência cruzada poderosa que você tem que declarar todos os dias nas suas orações. Salmo 119, 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Primeiro, a primeira coisa que tem que estar alinhada ao nosso DNA, como era no DNA de Josafá, a primazia da palavra, a primazia do ensino, a primazia da sabedoria do Senhor. Em segundo lugar, nós temos que entender que a nossa guerra não é contra a carne nem contra sangue. A nossa batalha é espiritual. E quem luta nossas batalhas
Segunda Crônicas, capítulo 20, versículo 15, diz que todas as batalhas são as batalhas de Deus. E toda batalha de Deus, ela começa no mundo espiritual. E a referência cruzada, Efésios capítulo 6, versículo 12. Nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades. E eu quero trazer algo para você. Outra coisa que estava no DNA dele, nós temos que tirar do nosso, tá? Vigiar no nosso, porque Josafá foi um exemplo. O perigo das más alianças. Segunda Crônicas 19, 2. Josafá foi repreendido por Jeú. Quantas vezes as pessoas não vieram instruídas pelo Senhor, vieram te repreender e você não deu ouvido à palavra do Senhor? Quantas vezes as pessoas não vieram te dar direção e você, mesmo assim, decidiu fazer a vontade do homem? Segunda Coríntios, capítulo 6, versículo 14, fala sobre o jugo desigual. O jugo que estava sobre Josafá era um jugo suave e um fardo leve. O jugo que estava sobre Acabe era a mágoa, o medo e a mentira. Quando a mentira governa, João 8,44 diz que o pai da mentira é o... E quem vive da mentira é seu pai é o... Vocês sabem disso. Como diz a minha esposa, seu pai é o Lapeta. E o principal, eu trouxe duas coisas primordiais: a primazia da palavra e o poder do louvor. E duas coisas que você tem que ter revelação é que a nossa guerra é espiritual e que nós temos que tomar cuidado com as más alianças. E eu quero tornar te dizer, não se esqueça, toda vez que o inimigo se levantar, é um lembrete para você louvar e adorar ao Senhor. O poder do louvor. Segunda Crônicas 22, 20 e 22 diz assim: vencendo ao cantar. Esse versículo diz que a vitória veio quando nós nos colocamos a louvar. E eu quero te levar à nova aliança, um exemplo maravilhoso na nova aliança, que está em Atos, capítulo 16, versículo 25 e 26, que é Paulo e Silas na prisão. Eu quero te dizer algo. Não se esqueça. Primeiramente, expanda sua visão com a primazia da palavra, entendendo que a nossa guerra é espiritual. Cuidado com as más alianças e entenda o poder que tem o louvor em nossas vidas. Através do louvor, nossa vida é transformada, a nossa vida entra num estágio profundo de rendição ao Senhor, de rendição à palavra, de rendição àquele que nos chamou da morte para a vida, aquele que nos chamou para viver o sobrenatural do Senhor. E eu quero trazer um final impactante, um final, eu quero resumir para você. E eu quero que esse resumo venha impactar a tua vida. O rei Josafá, o rei Josafá de Segunda Crônicas, ele nos ensina que a verdadeira liderança começa na oração, começa de joelhos. Ele ensina a transformar o medo em adoração. E ele provou, quando os olhos do líder está focado em Deus, está posto em Deus, até o vale da sombra da morte se torna o vale de Beraca, ou o vale de bênção. Até o que era morte se torna vida. Quando nós colocamos os nossos olhos em Deus, tudo que era morte se torna vida. Eu quero, querido, que você entenda algo.
Deus te chamou para reinar. E quando Deus nos chama para reinar, nós precisamos viver o sobrenatural do Senhor. Eu quero neste momento, antes de orar com você e encerrar, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal, a curtir, a comentar e a compartilhar. Se inscreva, deixe um comentário, porque Deus vai falar poderosamente ao teu coração. Quero te pedir neste momento, feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Eu quero orar com você. Senhor Deus e Pai, neste momento, Senhor, como filho amado do Senhor, eu quero declarar que esta palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração, ela venha ser rema, ela venha trazer o nosso entendimento, ela venha transformar a nossa vida, ela venha transformar o nosso ser e nós venhamos viver o sobrenatural poderoso do Senhor. Pai, como o rei Josafá entendeu que a palavra tem que vir e nos guiar, tem que ser nosso manual de vida. Como Josafá entendeu que a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas sim contra principado e potestade. Da mesma maneira que o Senhor mostrou através da vida de Josafá que as más alianças atrapalham o nosso propósito, repreende agora toda má aliança da nossa vida em nome do Senhor Jesus. Pai, e como a tua palavra também mostrou através do rei Josafá e através de Paulo e Silas naquela prisão, que quando o inimigo se levanta, nós temos que louvar, adorar e clamar o Senhor. Nós colocamos diante do Senhor a nossa vida. Nós louvamos, adoramos, bendizemos e entronizamos o teu santo, maravilhoso e poderoso nome em nome do Senhor Jesus. Pai, dá ordem a teus anjos guerreiros para remover todo o estilhaço de guerra dessa batalha. Alinhar a nossa armadura, capacete, couraça, cinturão, sandália, escudo e espada. E que os anjos do Senhor venham remover os amassados, as rachaduras, venham limpar e polir a nossa armadura. E que o Senhor aumente o nosso círculo de proteção. E que os sete Espíritos do Senhor nos dê mais sabedoria, inteligência, Senhor, poder, ousadia, inteligência, temor e acima de tudo, Pai, a sabedoria do Senhor, a ousadia do Senhor e a inteligência do Senhor venha nos conduzir ao propósito, à vontade que é boa, perfeita e agradável. E Senhor, muito obrigado por esse dia maravilhoso e abundante. E eu quero declarar sobre a tua vida que Deus te abençoe poderosamente em Cristo Jesus. Amém.